Olá pessoal, eu sou Cláudia Maria e hoje trago uma novidade para vocês, que é esse cachecol feito na agulha Kinuke. Para isso eu vou utilizar um novelo do fio Magic Pool da Círculo. Você pode escolher a cor da sua preferência, eu utilizei 99,28. O Magic Pool é um novelo de 200 gramas, tem 306 metros e também ele é 100% acrílico. Vamos precisar de uma agulha Kinuke, a número 6, agulha para tapeçaria para finalizar o fiozinho e também a tesoura. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Para eu iniciar a peça na agulha Kinuke, eu vou precisar de um fio auxiliar. Procura a cor desse fio diferente das cores que você vai ter no novelo, como no caso mescla. Então, procuro uma cor que não contém nesse mescla, tá? Então, eu peguei, olha, essa cor, que é o fio auxiliar, vou colocar, olha, na agulha. Ajusto bem aqui as pontinhas. Olha, então vai ficar esse fio que vai ser o auxiliar. E agora eu vou pegar o fio que eu vou trabalhar e vamos fazer 30 correntinhas, que vai ser a largura do meu cachecol. 30 correntinhas e mais uma para eu poder virar, tá? Então, vamos lá, 31 correntinha. Já fiz as correntinhas, agora eu vou pular a primeira correntinha, entro aqui na segunda, puxo o fio e vou deixar na agulha. Próxima correntinha, puxo o fio e vou acumulando aqui na agulha, tá? E assim nós vamos, olha, puxando o fio, fazendo uma correntinha para cada correntinha da base que eu tenho. E assim nós vamos, olha, até a última correntinha. Então, eu tenho aqui, olha, 30 pontos na agulha, tá? Agora, eu puxo a agulha, esses pontos, ele vai ficar, olha, nesse fio, que é um fio auxiliar. Eu puxo a agulha. Olha, ele vai ficar nesse fio. Agora, eu vou fazer o ponto meia da agulha Kinuke. Eu vou pegar, olha, o primeiro ponto. E vou lá atrás, puxo. Vou aqui, olha, pego o próximo. Esse é o ponto meia do Kinuke, tá? Então, nós vamos fazer 30 pontos. Finalizei a carreira. Eu vou fazer mais uma carreira do ponto meia. O que vai acontecer? Quando a gente faz ponto meia do direito e do avesso, ele forma cordões, tá? Então, agora, eu puxo, olha. Primeiro, eu tiro aqui, ó. Primeiro, tira o fio da primeira carreira. Agora, sim, eu puxo a agulha. Olha, aqui eu já tenho um cordão, como se fosse o cordão do tricô, tá? Agora, vamos repetir. Ponto meia, olha. Pego o ponto, o fio lá atrás. E venho aqui trabalhando. Então, você pega esse pontinho, olha, que tá sobre o seu fio auxiliar. Finalizei a carreira. Antes de eu puxar a agulha, eu vou tirar o fio, olha, da carreira anterior. Puxo,
Aí ele fica aqui na agulha. Aí eu viro e trago a agulha para frente. Então, eu já tenho uma base aqui do meu cachecol. E nessa base aqui, olha, tá certinha, caso você precisar ou queira colocar uma franja. Agora, nós vamos dividir os pontos, porque eu quero fazer 2 tranças. Interessante, né? 2 tranças no cachecol. Então, eu vou fazer uma borda aqui com 6 pontos, sempre os 6 pontos em meia, para ficar aquele cordão de tricô, a trança, mais 6 meia para ficar outro cordão, outra trança e finalizo com a borda de 6 pontos meia. Então, a gente já vai iniciar fazendo a trança, cruzando essa trança. Então, eu venho aqui, vou fazer 6 pontos meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós já vamos fazer a trança. E para fazer a trança, eu não vou precisar usar aquela agulha de trança, tá? Dá para fazer diretamente aqui. Então, eu vou pular. Como a trança eu vou fazer com 6 pontos, eu vou pular 3 pontos. Olha, 1, 2, 3. Vou no quarto e teço ele. Faço 1, 2, 3. E aqui eu tenho, olha, 3 pontos que eu pulei. Agora, eu volto aqui no primeiro e teço ele. Então, eu venho aqui, olha. Às vezes, ele fica bem encolhidinho, mas você dá uma puxadinha, olha, e coloca ele na agulha. Então, olha, 1. O próximo, olha, tá aqui, tá vendo, olha? Então, eu pego o segundo. É que aqui no comecinho fica um pouco justinho, mas depois fica bem mais fácil de você pegar a trancinha, tá? Então, vamos lá, ó, 2. E o terceiro, olha, sempre fica bem escondidinho aqui, ó, tá vendo? Ele tá aqui. Então, pega ele. A agulha é um pouquinho grossa, mas você consegue pegar, olha. Peguei. Então, eu fiz a trança com 6 pontos. Agora, para separar uma trança da outra, eu vou fazer 6 pontos em ponto meia, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Novamente, outra trança. Aqui eu tenho, olha, os 6 pontos. Eu vou pular 3, 1, 2, 3, pego o quarto ponto e teço 1, 2 e 3. Volto lá e pego o primeiro ponto, olha. Então, você vai localizar eles, olha, 1, 2, 3. Então, eu venho aqui, olha, no primeiro, faço ele. Faço o segundo. Se o fio ficar meio frouxo, olha, você pode dar uma puxadinha que você localiza ele mais fácil. Se você também quiser usar agulha auxiliar, só que não dá para tirar, só para você, para facilitar você pegar o ponto. Tá vendo? Olha, ele tá aqui, ó, bem escondidinho. Você tem que localizar ele. Pronto, fiz a outra trança. Aí, restaram os 6 pontos que nós vamos trabalhar em ponto meia, tá? 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Agora, eu puxo o meu fio para tirar da carreira anterior e colocar o fio na próxima carreira. Agora, como aqui vai ser o meu avesso, eu vou trabalhar 6 pontos meia e 6 pontos em tricô, para ficar meia do lado direito, onde é a trança, tá bom? Aqui, olha, 6 pontos normal em meia. Olha, 6 pontos meia. Agora, eu vou fazer 6 pontos tricô. Então, eu trago o fio à minha frente. Olha, eu trago ele aqui à minha frente, porque eu vou fazer tricô. Pego o ponto, tá? E teço aqui, olha, um ponto. Tá vendo? O fio tem que estar sempre na frente da agulha, olha, ele tá aqui na frente da agulha. Aí, você vai lá, pega o ponto e tece ele dessa maneira. Então, ele vai ficar tricô desse lado. Pega o próximo ponto. Lembrando que tem que ficar sempre na sua frente, olha, o fio, tá? Na frente da agulha. Aí, você faz o ponto. Então, eu já fiz aqui, ó. 2, 3. Opa. 4. 5 e 6. Então, eu fiz 6 pontos tricô. Agora, eu deixo o fio lá atrás e vamos tecer 6 pontos meia. Seis. Agora, cheguei aqui na trança, trago o fio à minha frente e vamos fazer 6 pontos tricô. Peguei o ponto e puxo, olha, fio à frente, pego o ponto e teço. Então, esse é o ponto tricô, aonde eu tenho a trança, tá? A 5, sempre é bom você ir contando, porque às vezes os pontos ficam justinho e você acaba pulando um pontinho. Agora, eu finalizo com os 6 pontos meia. Pronto, finalizei a carreira, tiro o fio auxiliar da carreira anterior. E agora, assim, eu puxo a agulha. Olha, então, você já tá, dá para observar que aqui eu tenho a trança e os pontos de cordão. Agora, esse lado do lado direito, não tem o ponto tricô. Você vai trabalhar tudo em pontos meia. Somente o avesso que você vai fazer o ponto tricô, aonde você tem as tranças, tá? Eu finalizei a carreira, que é só ponto meia, virei o trabalho, e aqui eu já fiz os 6 pontos meia, onde vai formar aquela borda de cordões de tricô, tá? Agora, eu quero mostrar mais uma vez para vocês como é o ponto tricô. O fio tem que ficar à minha frente, pego o ponto
e faço fio à frente, pego o ponto e teço. Fio à frente, não pode esquecer essa posição do fio. Olha, que aí ele tá formando, você percebe o ponto tricô. E assim nós vamos repetindo agora. 6 pontos tricô, 6 ponto meia. Vou fazer 6 carreiras para depois fazer novamente a trança, tá? Mas então eu vou adiantar porque agora, olha, do lado direito é só o ponto meia e do lado avesso nós vamos fazer 6 meia e 6 tricô, tá certo? Então eu vou dar essa adiantada, quando eu tiver 6 carreiras, na 7ª eu volto para fazer a trança novamente com vocês. Já fiz as 6 carreiras, depois que eu trancei a primeira vez. Como é que você identifica? Ah, será que eu já fiz as 6 carreiras? Então, aqui, ó, nessa carreira aqui, desse cordão, você percebe que ele tá bem aqui, onde eu trancei. Então, para ter 6 carreiras, você tem que ter 3 cordões de tricô, olha. Então, aqui foi o primeiro, onde eu trancei, ó, 1, 2, 3 cordões, tá? Então, você vai identificar dessa maneira. Então, nessa 7ª carreira, nós vamos fazer a trança novamente. Então, olha, já puxei o fio. Levo o ponto meia, sempre o fio lá atrás. E inicio, ó, pegando o primeiro ponto. E teço. Faço 6 pontos. Agora, nós temos aqui a trança. Então, lembrando, olha, 1, 2, 3. 3 pontos, eu vou pular. E aqui eu tenho mais 3 pontos. Então, eu venho aqui, ó, no 4º ponto, pego ele e teço. 1, 2 e 3. Volto, olha, onde eu tenho os 3 pontos que eu pulei, pego o primeiro, segundo e o terceiro. Tá aqui, olha, escondidinho, tá vendo? Olha, qualquer coisa você puxa ele para facilitar você introduzir a agulha, olha. E tece. Então, já cruzei novamente a trança. Olha como fica bonito o ponto meia, ele fica meia torcidinho. Então, fica bem diferenciado e bem bonito também. Agora, eu sigo com 6 pontos em meia. Olha, cuidado para não pegar aqui, ó, tá vendo? Esse ponto, você tem que pegar o que tá lá sobre o seu fio auxiliar, tá? Porque às vezes ele fica encolhidinho e quando esse fio fica meio solto, frouxo, você dá uma puxadinha, olha, que ele ajusta, facilita você pegar o ponto aqui junto com o fio auxiliar, olha. Cheguei novamente na trança, pulo 3 pontos, vou no próximo, no 4º, teço ele em meia. 3 pontos. Volto lá naqueles pontos que eu pulei, pego o primeiro, teço ele. Aqui eu tenho o segundo, olha. E o terceiro, gente, que ele fica bem escondidinho, tomando cuidado para localizar ele, olha. Terceiro. E finaliza a carreira com os pontos de borda, que são 6 pontos em meia. Vou finalizar aqui, mostrar mais uma vez, puxando o fio, tirando da carreira anterior.
e puxando a agulha. Então, sempre o lado direito, independente se você tá fazendo a trança ou não, é ponto meia, tá? Fiz os pontos, puxo o fio, tiro da carreira anterior e puxo aqui a agulha. Agora, assim, olha, 6 pontos meia, 6 pontos tricô, 6 meia, 6 tricô e 6 meia. Aí, a gente já começa a contar mais 6 carreiras. Eu vou dar uma adiantada para ter, assim, ó, uma melhor visualização da trança, tá? E mostro para vocês como fica a trança com essa separação dos pontos de borda, esses pontos em cordões de tricô, tá bom? Aqui é onde eu iniciei o trabalho, fazendo as tranças e esses cordões aqui que forma de tricô. Aqui a mudança de cor do próprio fio Magic Pull, que ele vai trocando a cor. Aqui já trocou novamente. Olha que legal que tá ficando o cachecol. Então, é só repetição, o ponto que eu passei para vocês. Eu vou dar uma adiantada, porque eu vou fazer um comprimento bem legal do cachecol. E aí, a gente volta para mostrar uma fase mais adiantada do cachecol. Eu trabalhei 1,40 m, mas eu quero mostrar para vocês o efeito lindo que deu as cores do Magic Pull. Olha que legal. Então, agora, eu vou finalizar fazendo 2 carreiras em ponto meia. Então, eu estou parada aqui do meu lado direito, pego o ponto, o fio lá atrás e venho tecendo, olha. Só pontos meia, direito e avesso, tá? Já fiz as 2 carreiras de pontos meia, agora nós vamos arrematar. Eu vou arrematar em ponto meia, faço um ponto, vou fazer o próximo, tiro 2. Sempre fica com um ponto na agulha. Pego o próximo, tiro os 2. Pego o próximo, tiro 2. E assim nós vamos até o último ponto. Arrematei todos os pontos, agora eu tiro o fio guia, corto esse fio, passo dentro da argolinha e arremato. E com a agulha de tapeçaria, eu vou finalizar arrematando esse fiozinho, olha, pela trama aqui dos pontos. Aí, eu dou um nozinho. E continuo escondendo aqui, olha, o fiozinho. Aí, eu posso cortar o excesso. E aquela pontinha lá do início do trabalho, também vou fazer a mesma coisa, arrematar ele. Arrematei os fios e assim o cachecol na agulha Kinuke ficou pronto. E eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia e até o próximo.